Olá, essa aula é bem breve, viu, pessoal? Só um resumo sobre equações do segundo grau. O objetivo é só como resolver mesmo a equação do segundo grau na sua forma completa e incompleta. Não tem problemas, é só um método de resolução bem simples, resumido e objetivo, tá bom? Tenha uma boa aula, um abraço, qualquer dúvida, estamos aí. Fiquem com Deus. O objetivo desse vídeo é fazer um resumo, então o ideal aqui é para quem já tenha visto e esteja com dúvida, esteja querendo tirar a sua dúvida sobre a equação do segundo grau, esteja querendo relembrar o que é uma equação do segundo grau, tá bom? Como eu já disse. Então, olha, a equação do segundo grau na sua forma completa, eu vou falar sobre ela na forma incompleta também. Lembrando que a equação do segundo grau, tanto na forma completa como na forma incompleta, todas elas nós podemos resolver usando a fórmula de Bhaskara, tá bom, pessoal? A equação do segundo grau na sua forma completa, ela é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Lembrando que o termo a ele tem que ser diferente de zero, porque senão não é equação do segundo grau. O termo b e o termo c, eles pertencem aos reais, tá bom? Então, tem que existir o termo A. Se não existir o termo A, não é equação de segundo grau, torna-se equação do primeiro grau. Para resolver a equação do primeiro grau, nós podemos resolver completando quadrados, que fica mais difícil, ou usando a fórmula de Bhaskara, que é o nosso foco. Fórmula de Bhaskara, nós encontramos o discriminante, ou delta, né? O termo discriminante nós chamamos de delta, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E as raízes dela, que nós geralmente, eu costumo colocar na fórmula tudo junto, mas se a gente coloca separado, que vai ser o negativo do termo b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2 vezes a. Lembrando que nós vamos encontrar duas raízes. Primeiro nós vamos fazer somando e depois subtraindo, tá bom? Sempre duas raízes. Bom, então vamos para um exemplo. O exemplo que eu vou fazer vai ser com essa aqui, ó. X ao quadrado menos 11x mais 10 igual a zero. Bom, quem vai ser o meu termo A? O meu termo A é o valor que está ao lado do x ao quadrado. Quem que está ao lado do x ao quadrado? Quando não aparece nenhum número, é o 1, é o número 1, tá bom? Lembra que é a mesma regra do polinômio. Então, o meu termo A é o termo 1. Se existisse um 2 aqui, seria o 2. Se fosse o número 3, seria o 3. E assim sucessivamente. O número que está ao lado do x ao quadrado é o nosso termo 1. O nosso termo B vai ser o menos 11. E o nosso termo C vai ser o 10. Igual nós havíamos colocado lá aquela equação genérica, né? Então, aqui nós vamos colocar o delta, colocar a fórmula aqui do delta, para aí nós irmos se baseando nela. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem que é o termo B? O termo B vai ser menos 11 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, que vale 10. Então, nosso delta, 11 vezes 11, 121. 4 vezes 1, 4 vezes 10, 40. 121 menos 40 vai ser igual a 81. Então, nós encontramos o nosso delta vai ser igual a 81. Então, agora nós vamos encontrar as nossas raízes. Eu vou subir um pouco aqui, facilitar, tá bom? Nosso entendimento. Depois você pausa o vídeo e copia, tá bom? Bom, gente, detalhes sobre o delta. Vou aproveitar e falar um pouco sobre o delta. Se o delta ele for menor do que zero, a equação não admite raízes reais. Se o delta ele for igual a zero, a equação admite duas raízes reais iguais. E se o delta ele for maior do que zero, a equação admite duas raízes reais distintas,
tá bom? Então, se vier algum problema, que na equação ela venha com alguma variável nela, perguntando o valor daquela variável, você vai resolver a equação baseando-se no valor do delta, e aí você vai usar isso aqui, tá bom? E aí, não vai preocupar com raiz, mas sim com o delta, tá bom? Depois eu posso até fazer um vídeo com exemplos desse tipo, mas nosso foco aqui é somente resolver equações de segundo grau. Não se preocupe com isso, tá bom? Que são só detalhes que estou aproveitando o vídeo para já ir relembrando vocês. Bom, vamos para as nossas raízes dessa equação. Vou repetir a fórmula aqui, olha, para encontrar as raízes da nossa equação. Lembrando que o nosso delta, só reescrever ele aqui para ficar mais embaixo, o nosso delta é igual a 81, a fórmula das raízes vai ser menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Então, lembrando que o nosso b é menos 11, então vai ficar o seguinte, as nossas raízes. A primeira raiz pode colocar o x1 ou x', tanto faz. Eu vou colocar x1. Então, vai ficar o menos da fórmula e o menos 11, porque o nosso termo b é menos 11, mais a raiz quadrada de 81, dividido por 2 vezes 1. Eu poderia ter montado antes também, gente. Depois ter só aproveitado, tanto faz. x2. Olha, o menos da fórmula, menos 11, que é o nosso termo, menos raiz quadrada de 81, dividido por 2 vezes 1. Então, nós teremos que isso aqui vai ser igual a 11 mais 9, dividido por 2, que vai nos dar 11 mais 9 são 20 dividido por 2, nós teremos 20 dividido por 2, 10. Primeira raiz vai ser igual a 10. Segunda raiz, 11 menos 9 dividido por 2. 11 menos 9, nós temos 11 menos 9 são 2. 2 dividido por 2 vai ser igual a 1. Então, nós temos que a nossa solução vai ser igual a 10 e 1. Tá aí a nossa solução. Então, agora vamos ver a equação do segundo grau na sua forma incompleta. Nós temos a equação do segundo grau, relembrando, ela na forma completa. Ela é nesse formato aqui. E ela será na forma incompleta de duas maneiras. Quando o termo c é igual a zero, ou seja, nós teremos somente o termo ax ao quadrado mais bx. Um exemplo. Vou colocar um exemplo bem simples aqui. 2x ao quadrado menos x igual a zero. Como que eu resolvo esse tipo de equação? Eu posso usar Bhaskara, e aí eu colocaria c igual a zero, ou então eu coloco x em evidência. Aí ficaria ficaria x vezes 2x menos 1 igual a zero. Aí, quando nós temos o produto de dois números iguais a zero, nós temos que um deles é igual a zero. Nós teremos duas equações, o produto de duas equações. E como que resolvemos o produto de duas equações? Nós teremos que ou a primeira é igual a zero ou a segunda é igual a zero. E aí nós teremos que, já temos a solução de 1, né? X é igual a zero, ou 2x é igual a 1. X vai ser igual a 1/2. Então, a solução dessa equação, se resolver por Bhaskara, vai ser a mesma coisa. C0,5. Tá bom? Continuando, a outra maneira
da equação de segundo grau na forma completa é quando o termo B, nós temos o termo B, ele é igual a zero. Que também pode ser resolvido usando Bhaskara, porém, um exemplo aqui seria... Vou colocar aqui um exemplo. X ao quadrado menos 81 igual a zero. Que seria um exemplo. Posso resolver usando Bhaskara? Posso, mas o método de resolução dela lembra um pouco a resolução da equação do primeiro grau. Lembre-se, tem um x só, mas é x quadrado, equação do segundo grau, uma equação do primeiro grau. Mas lembra a maneira de resolver a equação do primeiro grau. Passo 81 para o segundo membro, vai ficar x ao quadrado igual a 81, tiro a raiz quadrada. Professora, por que mais ou menos? Porque 9 ao quadrado vai ser igual a 81 e menos 9 ao quadrado também vai ser igual a 81. Então, x aqui vai ser igual a mais ou menos 9. Então, a solução aqui também pode ser tanto 9 quanto menos 9. Tá bom? Então, tá aí, gente. Esse é um vídeo rápido, somente para mostrar resoluções. Não me preocupei com soma e produto das raízes, tá bom? Isso fica para um outro vídeo. É simplesmente para mostrar resoluções da equação de segundo grau na forma